Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Hoje nós vamos discutir um trabalho sobre isquemia cerebral. Ele é um trabalho que mostra como é que a via de calciumodulina quinase 2 está envolvida no processo de estresse oxidativo. E aí, nesse trabalho em especial, eles vão usar técnicas de biologia molecular para reduzir o padrão de expressão de calciumodulina quinase 2 e descobrir se esse efeito vai melhorar ou não a isquemia de um animal. No dia de hoje, nós vamos ter o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, professor. O senhor? Tô bem. Gostou do trabalho? Eu achei bastante interessante. Apesar de ser simples, eu achei que a ideia é muito boa. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Lemes Marques. Eu sou orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto. E no jornal de hoje eu vou falar sobre esse artigo que foi publicado em 2019 na Neurochemical Research, uma revista do grupo da Springer, de impacto 3, que tem como título a inibição da quinase dependente de calciumodulina 2-alfa suprime o estresse oxidativo na isquemia cerebral de ratos através do alvo, né, através do alvo de glicose 6-fosfato desidrogenase. Para a gente começar a entender sobre o que esse artigo traz para a gente, é importante a gente entender a fisiopatologia da isquemia cerebral. Bem, a isquemia, como o próprio nome diz, está relacionado com a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa diminuição de fluxo sanguíneo para o cérebro pode ser causada por diversas coisas diferentes, mas, em geral, algo que atrapalhe o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, algo que faça com que o sangue não chegue de forma adequada e não suprima os neurônios e todas as células neurais, está totalmente correlacionado com o processo de isquemia cerebral. Essa isquemia cerebral está relacionada com a diminuição da produção de energia tanto no astrócito quanto no neurônio. Mas o foco aqui da explicação vai ser sobre o neurônio. A diminuição da produção de energia com a isquemia está relacionada com a diminuição de oxigênio. A menor quantidade de oxigênio chegando para o tecido neural faz com que aconteça o processo de degeneração ou de injúria mitocondrial. Ou seja, a própria cadeia respiratória da mitocôndria começa a não trabalhar de forma adequada. E isso está intrinsecamente relacionado com a geração do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio vão ser responsáveis por promover o dano à membrana plasmática do neurônio, porque elas conseguem fazer um processo, por exemplo, de lipperoxidação, e essa oxidação das membranas e até mesmo de outras estruturas celulares, como algumas organelas e proteínas, é responsável pelo que a gente chama de estresse oxidativo. É claro que existem diversas formas diferentes que a célula dispõe para promover o efeito antioxidante, ou seja, para promover a proteção contra essas espécies reativas de oxigênio. Porém, num contexto de isquemia, como acontece a diminuição massiva aqui de produção de energia e a geração também massiva de espécies reativas de oxigênio, em geral, essas defesas antioxidantes não são capazes de promover a defesa contra esse processo de estresse oxidativo. Além disso, a gente também tem diversas outras alterações celulares que são acometidas através da isquemia. Por exemplo, um fenômeno muito conhecido da fisiopatologia da isquemia é o processo de excitotoxicidade. Esse processo de excitotoxicidade está relacionado com a hiperativação de receptor glutamatérgico NMDA, que por sua vez aumenta bastante a entrada de cálcio. O cálcio é um íon bastante importante para a manutenção da homeostase celular, porém, em níveis elevados, eles estimulam diversas proteínas quinases que, por sua vez, podem levar à morte celular. Ou seja, o aumento excessivo de cálcio, através do aumento da atividade de receptor NMDA, está intrinsecamente relacionado com o processo de degeneração celular e morte celular, que é bastante crítico, bastante visto no processo de isquemia cerebral. Falando agora especificamente da ligação entre essas vias intracelulares de cálcio
e as vias de produção de espécies ativas de oxigênio, a gente tem uma via bioquímica muito importante aqui, de geração de energia, que é a via da glicose 6-fosfato, né, através da glicólise, para poder formar ATP. Essa via que é importante aqui, que vai ser o foco do estudo, é a via da pentose fosfato, né? Pentose Phosphate Pathway, PPP aqui, que basicamente tem a capacidade de pegar esse 6-P-gluconato, transformar em ribose ou em nucleotídeos. E aí essa transformação de gluconato para nucleotídeos pode fazer o papel de reparo de DNA. Só que qual que é a parte importante para a gente analisar aqui? Que uma das defesas antioxidantes do nosso corpo é a glutationa, que vai ser reduzida. E a redução dessa glutationa acontece através desse mecanismo aqui de NADPH e NADP. Ou seja, esse NADPH aqui vai reduzir a glutationa e vai ser responsável em partes, né, por inibir as espécies reativas de oxigênio, que, como eu disse anteriormente, são capazes não somente de gerar dano na membrana celular, como a diversas outras organelas e até mesmo o DNA. O ponto importante é que o equilíbrio entre esses níveis de NADP+ e NADPH é bastante importante também para o equilíbrio da capacidade antioxidante do sistema. E qual que é a relação disso com o cálcio? Bem, existem vários estudos que mostram que, especificamente, essa enzima aqui, que é a cálcio-calmodulina quinase 2, que é totalmente dependente de outra enzima chamada calmodulina, que se liga ao cálcio, está diretamente relacionada com o aumento da atividade de uma enzima chamada NADPH oxidase. Ou seja, com o aumento do cálcio intracelular que é presente no processo de isquemia cerebral, a gente tem um aumento da atividade da cálcio-calmodulina quinase 2, no qual, nesse trabalho em específico, a gente está falando sobre a cálcio-calmodulina quinase 2 subtipo alfa, que é presente somente em neurônios, e isso faz com que haja o aumento da atividade de NADPH oxidase, que, por sua vez, vai estar diretamente relacionado com a produção de espécies reativas de oxigênio. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo tentar entender se o bloqueio dessa atividade aqui de cálcio-calmodulina quinase 2 pode, de alguma forma, inibir esse processo de produção de espécies reativas de oxigênio e se isso tem algum efeito na isquemia cerebral, né, no modelo animal de isquemia cerebral. Então, para poder fazer isso, os autores trouxeram 2 desenhos experimentais diferentes. No primeiro experimento, eles utilizaram um total de 35 ratos Sprague-Dale, que foram divididos em grupos da seguinte forma. O grupo controle, né, o sham, com N de 5, eles fizeram um grupo de MCAO após 3 horas, ou seja, 3 horas após a MCAO, 6 horas após a MCAO, 12 horas, 24 horas e 48 horas. Após isso, os ratos foram sacrificados no ponto de correspondente, né? Ou 3, ou 6, ou 12, ou 24 horas e 48 horas. E aí eles fizeram cortes coronais aqui de fatias de 10 micrômetros para investigar a localização da cálcio-calmodulina quinase 2-alfa e essa G6PD. O que é essa G6PD? Essa G6PD é justamente a enzima que é importante, a enzima limitante desse processo de geração de NADPH e NADP. Né? Esse processo aqui de NADP para NADPH, a enzima limitante é essa G6PD, que é a glucose 6-fosfato desidrogenase. Então, a ideia deles, nesse primeiro experimento, é justamente tentar entender se existe uma colocalização dessa calmodulina quinase 2-alfa, que é essa enzima limitante. Essa enzima é importante para a via de pentose fosfato e também, de certa forma, para as defesas antioxidantes do nosso corpo, né, do neurônio especificamente. E aí, além de eles fizerem essas análises por imunofluorescência, eles também fizeram a análise através do Western blot, também da expressão de calmodulina quinase 2-alfa e G6PD. No segundo experimento, eles quiseram entender qual que é o efeito dessa calmodulina quinase nessas lesões de isquemia/reperfusão. Então, eles utilizaram o RNA de interferência, né? E esse RNA de interferência, ele tem como uma capacidade de inibir a expressão dessa enzima específica, né? Que é a calmodulina quinase 2-alfa.
Então, para esse experimento, eles pegaram 40 ratos, dividiram eles no grupo sham, no grupo MCAO, um MCAO mais um controle negativo, que é o scramble, que é basicamente uma sequência de RNA interferente que não produz um RNA de interferência de fato, ou seja, é uma sequência controle do próprio RNA. E o último grupo, que é o grupo da MCAO, junto com o RNA de interferência que inibe a produção aqui de calmodulina quinase 2-alfa. E aí eles fizeram a injeção intracérebro-ventricular desse RNA de interferência 48 horas de cirurgia antes da MCO, ou seja, antes de promover a lesão, 48 horas antes, eles fizeram esse pré-tratamento com o RNA de interferência para calmodulina quinase 2-alfa. E aí, depois disso, eles fizeram as análises morfológicas e análises de déficits neurológicos que são presentes na isquemia cerebral e fizeram, os animais foram sacrificados 24 horas após a cirurgia de MCO. Então, tendo em vista esses dois experimentos, a gente também vai entender aqui, né, o que eles fizeram nas cirurgias, nos comportamentos e análise de infarto. Então, a cirurgia que eles fizeram foi a cirurgia de MCAO, ou seja, cirurgia de oclusão da artéria cerebral média, através da inserção de um fio de nylon, ou um fio de sutura. Aqui está mostrado aqui nessa imagem, justamente a formação, né, cerebrovascular aqui do animal. A gente tem a artéria carótida comum, e aí você vai subindo até chegar na artéria cerebral média, e aí o processo de isquemia por esse modelo de inserção de monofilamento, você começa primeiro fechando aqui, clipando, né, a artéria carótida comum, e depois você coloca, através da carótida externa, o fio de monofilamento até ele chegar aqui na irrigação da artéria cerebral média. E aí, através desse fio que vai chegando lá, você para cerca de 80% a 90% do fluxo sanguíneo dessa artéria cerebral média, causando o processo de isquemia cerebral focal. Na avaliação do déficit neurológico, eles fizeram uma análise por score com critério de 5 pontos. O critério foi mostrado da seguinte forma: o 0 pontos, né, o ponto 0, digamos assim, o score 0 é normal. Depois você tem o score circulando para o lado, contralateral. Depois você tem a postura fazendo a postura inclinada para o lado contralateral em repouso. E no último, né, o mais grave, nenhuma atividade motora espontânea. E além disso, eles fizeram a análise do tamanho do infarto, ou seja, a área de infarto, que foi avaliada pela coloração de TTC, uma coloração imunoenzimática, onde as partes que estão viáveis do tecido ficam de cor vermelha e as partes que não estão viáveis ficam de cor branca, né, ou sem cor. E aí eles foram incubados nos cortes coronais de 2 milímetros, foram incubados numa solução de 2% de TTC. E aí, como eu disse anteriormente, eles fizeram imunofluorescência, Western blot e a análise de produção de espécies reativas de oxigênio. Então, de forma simples aqui, o Western blot eles fizeram através da eletroforese de proteínas do córtex dos animais, né? Então, eles fizeram a detecção através do imunoblot aqui, utilizando anticorpo primário e anticorpo secundário. Fizeram também a imunofluorescência, que já é feito com lâminas dos córtex dos animais, colocando os anticorpos primários e secundários que exibem imunofluorescência. E a análise de espécies reativas de oxigênio foi feita através do modelo de DCF-HDA, que basicamente é o seguinte: esse composto não fluorescente, que é o DCF-HDA, entra na célula, e aí as células vão pegar esse composto DCF-H, que também não fluorescente, e quando tem espécie reativa de oxigênio, ele muda a conformação, e aí ele forma o DCF, e aí esse DCF é um composto fluorescente. Você consegue medir esse composto fluorescente através de técnicas de espectrofotometria, e aí você consegue propor de forma indireta como que está o balanço de produção de espécies reativas de oxigênio no tecido selecionado. Os anticorpos utilizados na imuno foram a fosfocalmodulina quinase 2-alfa, a G6PD, GFAP e NEWN, só para lembrar, o GFAP aqui é para poder marcar astrócito e NEWN para poder marcar neurônio. E os anticorpos utilizados no Western blot foram a calmodulina quinase 2-alfa e ela fosforilada, a G6PD e aqui a caspase 3 e a BAX, que são enzimas importantes, né, aqui para o processo de apoptose, que também é bastante importante no processo de isquemia cerebral. E como controle endógeno, eles utilizaram o GAPDH.
Então, o que a gente tem de resultados? O primeiro resultado que eles trazem é que o aumento da expressão de fosfocalmodulina quinase 2-alfa acontece nos córtex de MCO, ou seja, o próprio processo da isquemia cerebral nos córtex, né, através da isquemia, do processo de isquemia focal ali com o monofilamento, aumenta a expressão de fosfocalmodulina quinase 2-alfa. Essa fosfocalmodulina quinase 2-alfa é o indicativo do aumento da atividade dessa enzima calmodulina quinase 2-alfa e começar as atividades celulares para ser fosforilado. Aí a gente está vendo aqui, através de imunofluorescência, a colocalização delas aqui, né, com os neurônios, o GFAP, e aí eles fizeram, através da análise de Western blot, ela em diferentes tempos. Então, o que eles mostraram aqui, olhando a quantificação? Quando você começa a comparar o grupo controle com o grupo 3 horas, 6 horas, 12, 24, 48 horas, a gente vê um aumento ascendente na expressão, né, na atividade da calmodulina quinase 2-alfa. Por quê? Porque você vê um aumento da relação entre a fosfocalmodulina quinase 2-alfa e a calmodulina quinase 2-alfa total. E isso é bastante interessante de se analisar, uma vez que, como eu disse anteriormente, já existem estudos que mostram que essa enzima específica está diretamente relacionada com a produção de espécies ativas de oxigênio. O outro resultado que eles trazem é que existe um aumento da expressão de G6PD nos córtex de MCAO. O que é interessante é que eles marcaram aqui, né, G6PD, NIUN e GFAP, e mostraram aqui junto, e aí na análise de Western blot, o mesmo efeito que a gente vê na expressão, né, na atividade de calmodulina quinase 2-alfa, a gente também vê nessa enzima limitante da produção de espécies ativas de oxigênio, que é a G6PD. A gente vê um aumento crescente aqui, né, da produção, da expressão de G6PD das 3 horas até as 48 horas de MCO. E aí, eles foram tentar entender nesse segundo experimento se, de alguma forma, a atividade dessa subunidade de calmodulina quinase 2 é capaz de promover os déficits neurológicos e o processo de infarto no cérebro. Ou seja, eles quiseram ver se a inibição dessa enzima é capaz de melhorar o déficit neurológico e a área de infarto. E foi o que eles conseguiram ver. Aqui a gente tem 4 grupos, né? O grupo controle, o grupo MCAO, o grupo controle negativo, que é o Scramble, como eu disse anteriormente, é só uma sequência inespecífica de RNA de interferência, e o grupo tratado com esse RNA de interferência, que tem a função de inibir a expressão dessa subunidade de calmodulina quinase 2-alfa. E aí, obviamente, quando você aplica aqui nesse grupo de RNA de interferência, você tem a diminuição da expressão da fosfocalmodulina quinase 2-alfa e até mesmo da calmodulina quinase 2-alfa por si só. E aí eles mostram aqui que, obviamente, como há de se esperar, ocorre a diminuição da expressão dessa enzima, né, da atividade dessa enzima, comparando o grupo de MCO e o grupo tratado com RNA de interferência. Só que o que é legal que eles estão mostrando nesse resultado aqui é que isso também impactua o déficit neurológico e a área de infarto, né, o volume de infarto. Então, quando você compara aqui o déficit neurológico do grupo MCO com o grupo tratado com interferente de calmodulina quinase 2-alfa, você vê uma diminuição significativa. E o mesmo também acontece para a área de infarto, que está sendo mostrado tanto nesse gráfico aqui quanto nessas imagens. E aí, eles começaram a ver que, interessantemente, o que acontece? O RNA de interferência de calmodulina quinase 2-alfa aumenta a expressão de G6PD em córtices de MCAO. E isso é bastante interessante. O que a gente está vendo aqui é que, quando você compara o grupo MCAO com o grupo de interferência, com o grupo de RNA interferente de calmodulina quinase 2-alfa, você vê que a inibição de calmodulina quinase 2-alfa aumenta ainda mais esse processo, né, essa expressão de G6PD. E essa expressão aumentada de G6PD pode ser, de certa forma, bastante interessante para os processos de estresse oxidativo, né, no que tange a ideia de defesa celular contra o estresse oxidativo. E aí, além disso, eles mostraram que
A inibição dessa calmodulina quinase 2-alfa, novamente através do RNA de interferência, diminui a quantidade de espécies reativas de oxigênio e aumenta os níveis de glutationa e desse sistema de NADPH, NADP. Ou seja, basicamente, a inibição de calmodulina quinase 2-alfa diminui a produção de estresse reativo de oxigênio e aumenta as defesas intracelulares do estresse oxidativo, ou seja, tem possivelmente um efeito antioxidante. E aí, como eles fizeram essa análise, eles analisaram o conteúdo de ROS, né, de espécies reativas de oxigênio, através do modelo de DCF-DH, e depois também analisaram o conteúdo de glutationa e de NADPH. E aí, o que eles veem? Que o processo de MCO aumenta a espécie reativa de oxigênio, só que a inibição de calmodulina quinase 2-alfa faz com que haja uma diminuição dessa produção de espécies reativas de oxigênio. Já aqui nas defesas, como é de se esperar, o processo de MCO diminui essa relação aqui de glutationa e glutationa reduzida, ou seja, diminui a capacidade de defesa antioxidante do sistema nervoso, né? No caso aqui em específico do córtex. E aí, quando você inibe essa enzima calmodulina quinase 2-alfa, você tem um aumento, novamente, desses processos, né, dessas enzimas aqui que são defesas antioxidantes. E o mesmo acontece também nesse sistema NADPH e NADP. O MCO diminui e a calmodulina quinase 2-alfa, a inibição dela, faz com que haja uma recuperação, digamos assim. No caso em específico desses resultados aqui, não é bem recuperação, porque aqui é um pré-tratamento, né, para a inibição de calmodulina quinase 2-alfa. Ou seja, ele previne, na verdade, a diminuição dessas defesas antioxidantes. Como conclusão do artigo, eles trazem que o estudo mostra que a inibição de calmodulina quinase 2-alfa pode aliviar os déficits neurológicos e diminuir a área de infarto através de efeitos antioxidantes, que por sua vez são induzidos por essa enzima G6PD. As conclusões meio que fornecem informações sobre o mecanismo através de qual a calmodulina quinase 2-alfa exerce sua neuroproteção, né, a inibição dela exerce, por conta da prevenção da espécie ativa de oxigênio. Só que, como eles mesmos pontuam, existem algumas limitações nesse estudo que a gente pode discutir. Por exemplo, em primeiro lugar, o estresse oxidativo que envolve a calmodulina quinase 2-alfa é bastante complicado. E a enzima G6PD não é o único alvo que está relacionado com a calmodulina quinase 2-alfa. Essa enzima ela consegue ativar diversas outras vias diferentes que também são importantes para a sobrevivência celular, que não diretamente estão relacionados com a produção de estresse, com a produção de espécies ativas de oxigênio. Entretanto, como a calmodulina quinase 2-alfa afeta a expressão da G6PD e de outras moléculas, pode ser que um dos efeitos esteja relacionado com esse processo antioxidante da calmodulina quinase 2-alfa. Mas, como o próprio artigo coloca, existem limitações que devem ser consideradas, uma vez que eles olharam só especificamente para essa via. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou aqui. Bruno, muito obrigado pela apresentação. Esse é um artigo muito relevante para o que nós temos feito no laboratório. Nós temos também trabalhado com essas vias, não especificamente com a G6PD, mas no caso da calciumodulina quinase, sim. Então, gostei bastante do artigo. E me diz aí, o que você achou dos resultados encontrados nesse artigo? Eu achei bastante interessante, principalmente levando em conta os resultados que a gente tem produzido aqui no laboratório, né? A gente tem analisado a expressão dessas vias em MCO, e apesar de ser modelos diferentes de MCO, eu acho interessante ver que aparentemente esse efeito de aumento de calmodulina quinase 2 é evidente, aparente na isquemia cerebral, mas as minhas críticas ao artigo estão bastante relacionadas com o desenho do estudo. Como eles mesmos colocaram na conclusão e na discussão, eles olharam somente para uma via, né? E se a gente abrir e analisar as vias de calmodulina quinase 2-alfa, ela ativa muitas outras coisas intracelulares, né? Muitos outros mensageiros intracelulares que podem fazer com que tenha esse efeito neuroprotetor a inibição dela.
Então, eles mostram que tem um caminho aqui de espécie ativa de oxigênio, mas às vezes até mesmo a diminuição de atividade de vias pró-apoptose ou a diminuição de atividades que regulam a morte celular, seja por necrose ou outra forma, pode ser mais importante do que a via de espécie ativa de oxigênio. Então, essa é a minha crítica. É um insight interessante olhar para a expressão e atividade camundonina 2, mas eu acredito que ele não consegue dimensionar a importância da atividade dessa enzima sobre o contexto da isquemia. Eu acho que é isso que ficou faltando. O que me chamou muita atenção nesse trabalho foi a escolha de uma proteína intracelular, porque, primeiro, você tem vários fatores que podem favorecer a ativação dessa proteína, certo? E num contexto de sistema nervoso central, essa calciumodulina quinase 2, ela também pode favorecer a inserção de receptores AMPA na membrana, favorecendo o próprio processo de LTP, mas também favorecendo a estabilidade neural. Então, é engraçado que, assim, num contexto patológico, se você reduz a estabilidade neural, isso pode ser interessante. E, com certeza, também vai reduzir o estresse oxidativo, né? Então, falta, né, um princípio e um fim. Quando você pega o meio, você abre esse multiverso aí de possibilidades, né? E aí, realmente, para qualquer lado que você olhar, vai encontrar uma diferença. Gustavo, o que você achou do artigo, querido? Você também tem trabalhado com essas vias, não tem? Sim, sim. Minhas análises ainda estão um pouco no começo ainda, mas são alvos interessantes, sim, que a gente vai dar uma olhada no meu modelo. Eu gostei bastante do artigo, é um artigo assim, relativamente simples, mas que dá bons indicativos para a gente, realmente. Como o Bruno falou, eu achei que eles talvez simplificaram demais uma coisa que pode ter outras vias conversando entre si, né? Mas eu achei bastante interessante o que eles se propuseram a fazer no trabalho e os resultados que eles conseguiram trazer particularmente foram resultados satisfatórios, assim. Gostei bastante. O que me chama muita atenção nesse tipo de trabalho é que quando você analisa o padrão de expressão diferencial de receptores de NMDA com a subunidade NR2A ou NR2B, você vê que há uma diferença entre as que são expressas na membrana, ali na sinapse, e aquelas que são expressas na membrana nos terminais extrasinápticos. Então há essa diferença, certo? E ao longo do tempo a gente começa a descobrir que o padrão de ativação de calciumodulina quinase 2 e calciumodulina quinase 4 também obedece esse padrão diferencial. Tudo bem? Então, calciumodulina quinase 2 está bem relacionado ao NR2B, que é extrasináptico, certo? Já a calciumodulina quinase 4 está muito relacionado ao NR2A, que é sináptico. Então, você começa a trabalhar aqui, quando você analisa esses padrões, você começa a ver que diferentes vias, ou seja, mesmo quando eu libero o glutamato, diferentes vias dentro dessas células são ativadas e vão fazer diferentes funções. Então, essa via de calciumodulina quinase 2 levaria a um aumento de expressão de receptores AMPA que favoreceria o LTP e a transmissão. Só que quanto mais excitável está o sistema, mais eu observo estresse oxidativo, ou pelo menos produção de espécies reativas de oxigênio. Porque o estresse oxidativo está relacionado não à produção, certo? Mas uma deficiência no clearance, né? na eliminação dessas espécies. Porque toda vez que eu aumento o padrão de disparo do neurônio, é lógico que as espécies reativas vão aumentar. Mas se a célula está preparada para aquele tipo de estresse, ótimo, né? E aí, quando você aborda apenas uma proteína, certo? Sem buscar, por exemplo, quem é o começo, qual é o fio da meada, porque, obviamente, que existe conexões entre essas duas vias, tá certo?
Obviamente que tem NR2B na sinapse e NR2A no terminal extrasináptico. É sempre uma questão de proporção, certo? A proporção de uma é maior numa área do que a outra, certo? Então, se você não apresenta o começo, fica difícil também você saber para onde você vai, né? E faltou, por exemplo, uma conexão direta, né, entre a calcicomandoline quinase 2-alfa, né, e a proteína G6PD. Né? A gente não sabe se as duas estão interagindo ou se existem proteínas que vão fazer esse trabalho aqui no meio do caminho. Não é, Bruno? Exatamente, professor. Então... Eu acho que eles tiveram que fazer um certo malabarismo para a gente conseguir entender que elas estão linkadas. E esse malabarismo foi feito através de discussão de artigos, né? Existem artigos mostrando a atividade delas, mas não foi mostrado diretamente no artigo deles. A verdade que acontece nesses trabalhos, pessoal, é o seguinte: a pessoa fala, vamos testar essa hipótese no modelo de MCO? Vamos. Aí ele testa e funciona. E a partir de agora, o que a gente faz? Vamos fazer estresse oxidativo porque é batata. Se proteger o estresse oxidativo, 95% das vezes vai estar alterado. E aí a gente pega uma vida ali. E aí como é que fica a associação? Não associa. Você não estabelece uma relação causal. E nesse trabalho em especial, você não dimensiona o problema. Apesar de que, nesse caso em especial, Bruno, dá para ver que o silenciamento levou uma redução ali de 50%, né, da morte, o que é bastante razoável. Bastante. Rafa, o que você acha do trabalho, querida? Olá, eu gostei bastante, assim como vocês falaram, né, eu achei que faltou, né, ligar algumas outras vias, mas assim, eu achei muito bonita a parte de histologia, muito bonita. Eu senti falta porque eles fizeram a G6PD, é isso o nome da enzima, né? A G6PD e a calcicomandoline quinase 2, mas eles não localizaram elas, né, na figura. Eles fizeram separados, talvez se eles tivessem localizado as duas, fizeram duas figuras diferentes, né? Será que daria para não localizaram as duas, né? Eu senti falta disso, porque talvez se tivessem feito teria ficado melhor, mas eu gostei bastante, as imagens estão muito bonitas, mas eu gostei do artigo. Achei que ele foi bastante objetivo, né? Eu acho que o que ele se propôs fazer, ele fez e mostrou. Né? Ele foi objetivo, mas realmente a gente fica querendo mais, né? Ligar as coisas. Mas eu gostei bastante do artigo. Você viu aí na histologia, Bruno? É porque eu tô sem o artigo aqui. Eles não localizaram as duas. Talvez se eles tivessem, porque eles localizaram com astrócito, né? Mas não localizaram as duas. Sim. Talvez, né, ficasse melhor se eles tivessem feito a localização. Agora, não sei o motivo, se não deu para localizar, né? Não sei, para juntar as imagens, né? Uhum. Até porque uma coisa que é importante da gente pontuar é que não necessariamente essas duas proteínas que estão alteradas, elas estão na mesma célula, né? Sim. Porque toda a célula responsável pelo suporte, captação de glicose, processamento da glicose, entrega dessa glicose é o astrócito. Então ele capta, ele processa os carboidratos, ele processa os lipídios, ele processa os aminoácidos e entrega esse material processado para o neurônio. O neurônio coloca aquilo para dentro porque ele já ele vai agora utilizar esses nutrientes, mas já bastante processado, porque já teve alguém que fez esse trabalho, que foi o astrócito. Então, na hora que você analisa isso, não necessariamente você está falando da mesma célula. Entendeu? Podem ser duas coisas que estão associadas, mas não necessariamente interligadas. Esse tipo de experimento não seria nem tão difícil de fazer. Você poderia fazer esse experimento com células, por exemplo, porque aí sim você teria certeza que é a mesma célula que está sendo modulada, que está tendo ali esse silenciamento feito e a influência sobre essa proteína que está relacionada
o metabolismo de carboidrato, no caso, glicose. Né? Eles poderiam fazer sinaptossoma também, né, professor? Ou não seria interessante? O que me preocupa no sinaptossoma é que quando você fala de calcicoamidolina quinase 2, você está pensando no sistema pós-sináptico. Porque você basicamente está pensando, olha, houve um sinal, que pode ser citotóxico ou não, mas houve um sinal, liberou glutamato. Esse glutamato atuou numa via XYZ, certo? Provavelmente via ali receptor de NMDA, e isso favoreceu a ativação de calcicoamidolina quinase 2-alfa, que é um subtipo que está mais presente nos neurônios, certo? Aí você pensaria no pós-sináptico. Quando você faz o sinaptosoma, o que você faz? Você pega só aquele botão sináptico, só aquela porção final do neurônio, certo? O corpo do neurônio, normalmente você destaca durante o processo de centrifugação, e aí você fica com pequenas vesículas que tem todo o arcabouço sináptico. Ali é bom para quê? Para você fazer bloqueios específicos, para você estudar, por exemplo, exocitose, né? Mas para fazer a parte esse estudo de calcicoamidolina, quinase 2, aí realmente é importante ter as células íntegras. Então, trabalhar ou com tecido ou com célula. Dá para trabalhar com célula. Eles avaliaram o volume do infarto, Bruno? Eu não... Então, na verdade, fizeram TTC? É uma crítica interessante, porque, assim, tecnicamente, eles avaliaram a área. Tecnicamente, eles avaliaram a área de infarto, não o volume. É um erro conceitual que tem muitos artigos, né? Para você avaliar o volume, você tem que fazer a correção entre a área que você fez e o volume de edema que acontece, né? Em geral, quando eles falam volume mesmo, tem que ser com ressonância magnética. É, porque eu não me lembro de você ter falado do volume do infarto. É, por isso que eu fui tentando então, colocar calcularam só a área. É. Uhum. E aquilo, né? Tem aqueles padrões ouro, né? Tipo o Doppler para analisar o fluxo, né? A ressonância magnética para resolver o volume. Mas essa análise de TTC é o dia a dia, certo? É o que se faz na rotina de laboratório, é muito eficiente e consegue revelar quais células estão vivas e quais células que estão mortas. Então, ainda assim, dá para a gente confiar nesse dado mesmo, né, tendo mostrado só a área, né? O que me chama a atenção é que quando a pessoa ela investe nessa abordagem, é importante, por exemplo, fazer outros tipos de análise, né? Então, por exemplo, já que está trabalhando com essa via de degradação da glicose e estresse oxidativo, também seria interessante também analisar um pouco a mitocôndria, né? O papel das mitocôndrias também seria bem interessante de se analisar. Mas, né, é aquilo, né? Eu quero que amem o meu artigo pelo que ele é, não pelo que ele poderia ser. Não é isso? Exatamente. É um artigo simples, mas a ideia é boa.